Oi, gente, tudo bem? Eu sou Janaína Lobo, psicóloga infantil, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o que é um recém-nascido. Eu estive um pouquinho sumida nesses últimos dias, 20 dias mais ou menos, por motivo de eu tive um bebê. E depois desse período, né, que é um período crítico para todo mundo, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e voltar no nosso blog sobre desenvolvimento infantil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria e a prática que eu estou vivenciando do que quer um recém-nascido. Então, a primeira coisa que a teoria diz é que o bebê, na verdade, a gestação de um ser humano, ela dura muito mais do que 9 meses. Ela dura em média 12. Esse é o período que o bebê precisa para entender que ele nasceu e para se adaptar ao ambiente. Por isso, os 3 primeiros meses de vida de uma criança é tão difícil. Ela não sabe como dormir, ela não entende as suas necessidades. Ela viveu durante 9 meses em um ambiente, ela cresceu e se desenvolveu lá dentro. Então, todo o ambiente diferente disso, que é o mundo externo, é novidade para ela. E ela tem dificuldade de se adaptar. Então, o que é um recém-nascido? Um recém-nascido, ele quer ao máximo reproduzir aquele ambiente intrauterino. Então, muitas vezes o bebê chora e não é fome, não é dor, mas ele está desadaptado, né? Então, o que ele precisa? O bebê precisa ao máximo que a gente ofereça para ele condições próximas do que ele vivia no útero. E aos poucos ele vai entendendo que o ambiente aqui fora é diferente. E como que é o ambiente no útero? O ambiente no útero, ele é um ambiente escuro, o bebê fica muito acolhido, ele fica muito, num holdingzinho, bem curvadinho, ele fica super envolvido. O ambiente do útero não é silencioso, ele tem um ruído muito alto, né? E ele fica muito próximo do coração da mãe. Então, o bebê precisa, muitas vezes, que essas condições sejam replicadas. Quando a gente deixa o bebê solto demais, né? O bebê, por exemplo, você coloca o bebê só com a roupinha no berço, no ninho, é provável que ele vá chorar, porque ele não está acostumado com essa liberdade toda, ele não sabe o que fazer com seus bracinhos. Por isso, o charutinho, envolver a criança numa cobertinha, é super importante para ela e é mágico. Muitas vezes os bebês param de chorar quando a gente oferece esse acolhimento para eles. Outra situação é um ambiente escurinho, um ambiente com uma temperatura agradável, um ambiente com ruído, né? Eu utilizei muito aquele ruído do útero, tem aplicativos para isso. E esse barulho, ele simula o barulho que o bebê ouve dentro do útero e isso acalma eles milagrosamente. O bebê precisa do nosso acolhimento, o bebê precisa do nosso amor e principalmente o bebê precisa da nossa paciência, né? E isso é algo que eu conversava muito com as mães, muito estudado dentro do modelo Floertime, né? A respeito da importância do vínculo, do afeto. Mas eu pude perceber quão fundamental é esse acolhimento materno e do filho, né? Teve vezes que meu bebê estava chorando e só o fato de enrolar ele no charutinho, colocar perto do coração, conversar com ele ou cantar uma musiquinha que ele era acostumado, já era suficiente para ele se acalmar. Não era fome, não era dor, mas era necessidade de acolhimento dessa mãe que ele precisa. Então, dito isso, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência nesses dias e o que eu posso compartilhar com vocês como psicóloga de desenvolvimento infantil e agora como mãe, né? Então, a primeira coisa que eu percebi muito intensamente é: esteja bem, né? Isso é uma dica meio estranha, porque a gente sabe que o puerpério é uma loucura só. Mas, naqueles dias que a gente se desespera, que a gente tá muito mais cansado do que o limite do nosso corpo, é o dia que o bebê vai chorar mais, é o dia que o bebê vai ficar mais nervoso, é o dia que o bebê vai ficar mais estressado. Então, dentro da sua possibilidade, sem cobrança, aceite ajuda, né? Para que você esteja bem. Se permita, quando for possível, tirar aquela soneca maior, tomar um banho, relaxar um pouco, para que esse momento seja o mais leve possível, né? Claro, né, gente, respeitando o limite e a possibilidade de cada um. Eu
tenho uma rede de apoio muito boa e eu sou muito grata a isso. Eu sei que não é todo mundo que tem, mas quando a gente tiver, aceite de coração aberto, porque isso torna esse momento muito mais leve. A gente tem um tempo para se recompor dessa bomba, né, de hormônio, de privação de sono, de aleitamento, que é os primeiros meses. Dito isso, eu vou para um segundo momento que eu percebo muito na clínica e eu também percebi agora como mãe. Há uma necessidade da mãe, um desejo da mãe de ser suficiente para esse bebê. Então, muitas vezes a gente quer dar conta daquilo, a gente quer provar para a gente mesmo que nós somos capazes de cuidar desse ser que a gente gerou durante tanto tempo. E, na verdade, a ajuda, ela tá aí para mostrar pra gente que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Aceite ajuda, né? E isso vai fazer com que a gente aprenda um pouco com aquele ambiente e não torne a coisa tão pesada pra gente, né? Então, vamos tentar deixar de lado essa ideia que a gente precisa ser suficiente nesse momento, porque nós, mães, também estamos frágeis. Aceite ajuda de quem está disposto a nos ajudar. Mas que para isso, vamos na terceira diquinha, né? Para que isso aconteça, é importante que a gente também saiba o que a gente quer para o nosso bebê, né? O que a gente quer pra gente enquanto mãe nesse momento. Por quê? Quando a gente recebe ajuda, a gente também recebe muito palpite, muita opinião, né? As pessoas tendem a trazer a sua experiência materna e tentar reproduzir isso com a gente, né? Sempre na melhor das intenções, mas é assim que a gente costuma tentar ajudar o próximo, né? Replicando a nossa experiência. E às vezes isso pode ser um pouquinho pesado se a gente não souber o que a gente quer ou se a gente não estiver disposto a fazer conforme o outro. Então, o que foi muito importante para mim? Ler, estudar, saber o que eu queria para o meu filho e para que eu pudesse filtrar ao máximo o que vinha de fora, absorver e poder compartilhar desse aprendizado de uma maneira leve, né? E aceitar essa ajuda sem que isso modificasse o meu pensamento do que eu queria naquele momento, né? Então, eu acho muito importante a gente se instruir. Eu, particularmente, tive ajuda para amamentação, de consultoria, eu li livros na gestação e além do meu próprio conhecimento de psicóloga. Então, estudem para a gente saber o que a gente quer, né? E na hora que vir um palpite ou uma dica que você não queira, a gente vai saber o que absorver, o que não absorver, sem que isso seja difícil, porque a gente já sabe o que a gente quer, né? E aí a gente vai absorvendo aquilo de uma maneira mais tranquila, sem que isso seja pesado. Ou difícil, né, de lidar. Bom, e por último, assim, a minha experiência nesses poucos dias, né, que eu tô tentando alinhar a prática converse com o bebê. Gente, um bebezinho de 20 dias e ele olha, ele presta atenção, ele segura o meu dedo quando eu tô conversando com ele. Então, o diálogo pode existir desde sempre. Isso é muito acolhedor para a criança e muito gratificante para a mãe. Vamos tentar encarar esse momento mais leve possível, sem tanta cobrança, não se cobra demais para entender o choro, para acalmar o bebê muito rápido. Não é tão fácil entender um bebê, assim como não é tão fácil para o bebê nos entender, né? Essa é uma relação que é construída. Então não se cobre tanto, não tente ser perfeito nesse momento, porque a perfeição não existe, mas tente construir uma relação baseada no afeto, no amor, na doação, na dedicação, e que eu tenho certeza que a gente vai começar a construir um vínculo de muito afeto e cuidado com esse bebezinho. Essa é a minha experiência, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Vou tentar fazer mais vídeos falando a respeito aí desse momento meio de mãe e de psicóloga. Um beijo!